Fala meu amigo, fala minha amiga botafoguense, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um conteúdo aqui do canal Estrela Gloriosa. E para você que não me conhece, eu me apresento, eu sou o Julião, sou o idealizador e o criador desse canal que traz informações diárias do fogão para você, torcedor botafoguense. Bom, hoje, terça-feira, dia 15 de novembro de 2022, feriadão, e a gente volta a falar do Botafogo, tendo em vista que ontem eu não tive condições de fazer um vídeo para comentar o que foi a última rodada do Campeonato Brasileiro para o Botafogo. Preferi pular segunda-feira e deixar para fazer o meu vídeo na terça-feira, fazendo assim um apanhado geral do que foi a temporada, do que foi o ano de 2022 para o Botafogo. Porque ontem, realmente, nós, torcedores botafoguenses, estávamos realmente indignados. Podemos usar até essa palavra para falar a respeito do Botafogo. Então ontem não foi um dia propício para falar do Botafogo. Não foi um dia propício para nós, torcedores botafoguenses, que estavam com aquele sentimento de frustração, né? De certa forma, estávamos realmente frustrados pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Mas vamos fazer aquele apanhado do que foi o ano, do primeiro ano, na verdade, do Botafogo SAF. Bom, o Botafogo que subiu na temporada passada para a Série A, para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, e as expectativas eram grandes caso o Botafogo viesse a ser vendido. E foi o que aconteceu. O Botafogo foi vendido para o empresário norte-americano John Textor, e a partir daí a torcida do Botafogo começou a sonhar, começou a idealizar um novo time, uma nova era, porque realmente é o que nós precisávamos. Ver um Botafogo diferente do que a gente viu nos últimos anos, na última década. E o torcedor botafoguense voltou a sonhar, Essa é a verdade. E o sonho começou a ser concretizado. Contratações vieram, o Botafogo investiu pesado na primeira janela. Foi o time que mais investiu na primeira janela. É fato que o Botafogo teve que fazer contratações, vamos dizer assim, corridas, para o início de um campeonato brasileiro, para o início de uma temporada, e com isso alguns fatores aconteceram, como por exemplo alguns jogadores que deram certo, outros que não deram tanto certo assim no elenco, no primeiro elenco que foi formado para compor o time do Botafogo na primeira janela, vamos dizer assim, de transferência. E a partir daí o Botafogo começou um Brasileirão com muita dificuldade, o técnico Luiz Castro sendo muito criticado, porque tinha a base do elenco do ano passado, que era realmente um elenco que disputou a Série B, não era um elenco de Série A, conforme ele chegou a falar em algumas entrevistas, e foi muito criticado, mas isso era uma verdade que precisava realmente ser dita, e o Botafogo começou a trabalhar os jogadores que chegaram na primeira janela. O técnico Luiz Castro começa a trabalhar com os jogadores que ele tinha no seu elenco, os jogadores da temporada passada, alguns jogadores que chegaram para reforçar o elenco do Botafogo na atual temporada. A partir daí começaram a aparecer alguns resultados, é claro que em pequena escala, onde o torcedor chegou a ficar preocupado ali com a zona de rebaixamento, que em nenhum momento, verdade seja dita, foi uma ameaça para o Botafogo. Tanto é que o técnico Luiz Castro, em algumas entrevistas, chegou a se posicionar e falar que o Botafogo sempre vai olhar para a parte de cima da tabela, e que também foi muito criticado por boa parte da torcida. Mas o fato é, o técnico Luiz Castro fez um trabalho excepcional no Botafogo. Trabalho com dificuldade no início, porque tinha muitos jogadores no departamento médico, além de ter um elenco mesclado entre jogadores de Série B e jogadores que chegaram e que ainda não tinham pego realmente um entrosamento aí com o clube e com o elenco que era a base do ano passado. Enfim, chegou a segunda janela de transferência e o Botafogo fez contratações pontuais, as chamadas contratações pontuais. O setor de scout do Botafogo teve mais tempo para trabalhar a questão de investidas em jogadores e conseguiu trazer aí pelo menos uns 4 ou 5 jogadores para compor o time titular do Botafogo, e a partir daí o time do Botafogo começar a brigar, começar a sonhar por vaga em competição internacional. Aquela conversa lá no início do campeonato, que o objetivo do Botafogo SAF era se manter na primeira divisão do Campeonato Brasileiro de 2023, já começava a cair por terra, porque nós sabíamos que o time do Botafogo tinha objetivos maiores a serem concluídos na competição. E o Botafogo começou a brigar por uma vaga numa competição internacional, literalmente por uma vaga numa competição internacional, a partir da estreia de alguns jogadores ali na segunda janela de transferência, como é o caso do Adrielson,
Fernando Marçal, o próprio Eduardo e o Gabriel Pires ali no meio de campo, o Júnior Santos, que encaixou bem ali na direita, apesar de ser um jogador com limitações técnicas, vamos dizer assim, mas é um jogador de muita pegada e encaixou bem ali na direita. Ele que veio lá do sofrente Hiroshima, lá do Japão, por empréstimo até o final da temporada, como centroavante que poderia atuar pela direita. E como o Botafogo tinha essa dificuldade ali na ponta direita, o Júnior Santos encaixou bem e conseguiu seguir aí até o final da temporada aí pela direita. E no comando de ataque ali, o Tiquinho Soares passou a desequilibrar e muito o time do Botafogo a partir da sua estreia no campeonato. Então o time do Botafogo foi um time que oscilou muito dentro da sua casa, a verdade seja dita. Se o Botafogo tivesse feito uma campanha melhor, um pouco melhor dentro de casa, dentro do estádio Newton Santos, com o apoio da sua torcida, que não deixou de apoiar praticamente em jogo algum, teria sem dúvida conseguido uma vaga na Libertadores da América desse ano ainda, do primeiro ano de SAF. Mas o objetivo do Botafogo, que a início do campeonato falavam que era manter-se na primeira divisão, o objetivo foi alcançado, que é uma competição internacional. Isso vai ser muito importante para a marca Botafogo ano que vem. E vamos falar aqui, vamos ser bem sinceros. O Botafogo participando ali de uma Copa Libertadores da América, o Botafogo ele entra como um franco favorito a título. O Botafogo poderia sim buscar aí com a investida do John Textor fazer uma Libertadores da América sólida, com uma boa investida do John Textor. Mas vamos parar, colocar nossos pés no chão e olhar para a Copa Sul-Americana, que não foi nenhuma tragédia. O Botafogo não conseguia vaga na Libertadores e está dentro de uma competição internacional que, inclusive, será disputada aqui no Brasil. O Botafogo tem tudo para conquistar esse título internacional esse ano. Certamente o John Textor vai fazer investimento aí para o time do Botafogo. Como o técnico Luiz Castro falou na sua entrevista, na última entrevista, ele deu 6 nomes e algumas posições que precisam ser reforçadas aí no atual elenco do Botafogo. Então, certamente, o John Textor fará investimentos pesados para essa competição internacional e o Botafogo certamente será, sim, um candidato ao título da Copa Sul-Americana de 2023. O Botafogo tem tudo para conquistar um grande título na temporada de 2023. Então, o Botafogo SAF está no caminho certo. Nós, torcedores botafoguenses, estamos felizes, apesar dos pesares. É claro que nós gostaríamos de estar na Libertadores da América, até porque o Botafogo na última rodada dependia, teoricamente, só dele para chegar à competição internacional, porque sabíamos que não seria um jogo fácil, até porque a equipe do Atlético Paranaense também estava buscando a vaga ali para a competição internacional. Então o Botafogo dependia somente dele para conseguir chegar lá, mas o resultado não aconteceu na última rodada e o Botafogo terminou o campeonato na 11ª posição, que não foi nenhuma tragédia para o primeiro ano do Botafogo SAF. Então esse é o meu pensamento de um torcedor alvinegro que ama o nosso Botafogo de Futebol e Regatas, e eu quero saber qual a sua opinião, meu amigo torcedor botafoguense, que faz parte aqui do canal Estrela Gloriosa. Deixa aí no comentário. Você acredita que o Botafogo SAF, um Botafogo com dono, um Botafogo empresa, concluiu o seu objetivo no primeiro ano, no seu primeiro ano que foi implantado? Eu considero que o Botafogo conseguiu concluir o seu objetivo e que o ano que vem muitas glórias ainda virão. Então coloque aí nos comentários o que você achou do primeiro ano SAF, primeiro ano do Botafogo profissional. Então vamos ficar por aqui. Eu peço aí você, torcedor botafoguense, que já é um inscrito no canal, continue apoiando, deixe o seu like, compartilhe nas suas redes sociais. Fale com os amigos, peça um apoio, peça uma força para esse canal. Se você gosta do conteúdo, peça uma força para esse torcedor botafoguense. E você que assistiu o vídeo até aqui, ainda não é inscrito no canal, é torcedor botafoguense, gosta de informações do Fogão, então dê uma força a esse torcedor botafoguense que ama essa estrela assim como você. Vai aí na opção inscrever-se, ative o sininho à sua direita, marque a opção todas e receba notificações dos próximos conteúdos. Diariamente sai vídeos com informações do nosso querido Botafogo aqui. E eu peço a Deus que abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, continue cuidando de você e dos seus. Estamos juntos, saudações alvinegra. Ano que vem é um ano de alegria, é um ano de títulos para o Botafogo SAF. Estamos juntos, saudações alvinegra. Bom feriado.